Muitas vezes eu trouxe aqui no meu canal algumas experiências particulares minhas, né? Contei meu depoimento, também em outros canais, algumas situações que aconteceram quando eu servi como ancião por quase 20 anos na Torre de Vigia. E uma das coisas que eu fiz, que não me arrependo, foi escrever para o Departamento de Serviço, para o Departamento de Ensino, questionando diversas das suas doutrinas. E então eu utilizava uma parte que é confidencial para os anciãos, que está restrita aos anciãos, só os anciãos têm acesso, no site oficial jw.org. Então todos os anciãos têm um login e tem uma área restrita para os anciãos, onde nós temos acesso a cartas e também a comunicação com a sede do país, que nós conhecemos mais como Betel. Então eu peguei e fiz diversas pesquisas sobre diversas doutrinas da Torre de Vigia que eu questiono e discordo até hoje, e escrevi diversas cartas mandando as minhas argumentações, na expectativa que talvez, quem sabe fizessem alguns ajustes nos seus ensinos que estavam totalmente fora do que a Bíblia ensina. Um desses ensinos foi a respeito da refeição noturna do Senhor, a chamada Memorial da Morte de Jesus, onde se ensina, por exemplo, que só 144 mil podem comer e beber do pão e do vinho, respectivamente, porque só esses têm esperança celestial. Então eu questionei um monte de coisas relacionadas a esse assunto, questionei o ensino de que Judas não estava durante a passagem do pão e do vinho, sendo que Lucas, em Lucas 22, versículo 19 e 21, diz: a mão do traidor está comigo à mesa. Então, como você pode preferir a opinião de homens que não foram os escritores inspirados, como se tivessem mais autoridade do que o próprio escritor inspirado, Lucas? Eu questionei. E foram diversas cartas, porque eles davam aquelas respostas Ctrl+C, Ctrl+V das publicações, só que as publicações eu também tenho. Não preciso reler as publicações, que eu já acabei de ler, mandei as referências, mas eles respondiam usando as publicações. E eu pedi que os irmãos respondessem usando apenas a Bíblia. Então eles me mandaram uma última carta sobre esse assunto em 2 de fevereiro de 2017, nessa carta aqui. 2 de fevereiro está aqui, ó. Carta direcionada para mim, Alexandre Guanais Nascimento, 2 de fevereiro de 2017, Congregação Central de Queimados, que é o município onde tem a congregação que eu fazia parte. E aí eles botaram: prezado irmão Nascimento, estamos escrevendo a resposta à sua correspondência de 31 de janeiro de 2017 sobre Judas Iscariote, tal. Mas o ponto que eu quero focalizar é que depois de muita insistência em diversas cartas, eles tentaram me calar. No último parágrafo da carta, eles disseram assim, e eu vou ler o artigo, a parte do artigo que fala exatamente isso na revista Sentinela, que eles estão citando aqui. Eles disseram assim, para finalizar, gostaríamos de trazer à sua atenção qual é o proceder sábio a seguir quando temos dificuldades de entender certa explicação, veja, da Bíblia? Não. Certa explicação do escravo fiel e prudente. Então, eles dizem assim, qual é o proceder sábio? Quer dizer que eu não estou agindo com sabedoria, porque eu não estou tendo paciência, estou questionando. Esse não é o proceder sábio. Se você tem dificuldade de entender algo que o escravo fiel e prudente diz, você tem que ter um proceder sábio, que está na Bíblia. Não, está na revista Sentinela, de 15 de novembro de 1992, página 20, parágrafo 8, que diz, aí eles botaram lá entre aspas, mas o que devemos fazer quando achamos difícil de aceitar ou de plenamente entender algum ponto bíblico apresentado pelo escravo fiel? Escravo fiel é o corpo governante da Torre de Vigia, olha só o que eles querem que a gente faça. Você não concorda, você não está vendo o respaldo bíblico, e aí você questiona e fala, então o que você tem que fazer? Admitamos, então, humildemente, para eles isso é demonstração de humildade. De quem aprendemos a verdade? De quem? Do corpo governante. Admitamos, então, humildemente, de quem aprendemos a verdade e oremos, pedindo sabedoria para lidar com esta provação, até que ela termine com algum esclarecimento publicado pelo assunto. Então,
cala a sua boca, espera sair num artigo da revista Sentinela, uma pergunta dos leitores, fica quieto, não fala nada, não questiona mais nada, você não tem direito, seja humilde, coloca o rabo entre as pernas, abaixa a tua cabeça e só obedece. Tecnicamente, é exatamente isso. É exatamente isso que a organização faz com a gente. Então, se você acha que é bonitinho, eu tenho liberdade de expressão, eu posso me expressar na torre de vigia, eles aprovam a liberdade de pensamento, de questionamento. Mentira! Palavras bonitas para enganar os que não conhecem. Só que você está falando, quem pensa isso, com alguém que viveu lá nos bastidores e serviu nessa organização por quase 30 anos. Então não venha com essa conversa fiada para cima de mim que não me engana. Pode enganar outros, mas a mim não. A revista Sentinela de 15 de novembro de 1992 tem um estudo que fala: sirva lealmente a Jeová. E aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui um trecho nessa revista. Parágrafo número 7. Como devem os anciãos encarar o alimento espiritual provido por Deus por meio do escravo fiel? Os anciãos que vão transmitir para os irmãos. Então, primeiro eles têm que domar, adestrar os anciãos. Aí os anciãos, adestrados e fanáticos, vão fazer os irmãos obedecer a quem? A Bíblia? Não, ao corpo governante. Então diz lá no parágrafo 7. Especialmente os anciãos designados devem ter apreço pelo nutritivo alimento espiritual provido por Deus mediante o escravo fiel. Esquece Bíblia. Esquece a Bíblia. Não estamos falando da Bíblia. Estamos falando das publicações do corpo governante. Anos atrás, uns poucos anciãos não tiveram tal apreço. Uma observadora notou que esses homens criticavam os artigos de A Sentinela, não desejando aceitá-la como o canal da verdade de Deus, e sempre tentavam influenciar outros em seu modo de pensar. Anciãos leais, porém, nunca tentam influenciar outros para rejeitarem algo do alimento espiritual provido por Deus mediante o escravo fiel. Anos atrás, estamos falando aqui de 1982. Então imagine que você fosse um ancião lá nas décadas de 60 e recebesse na revista Sentinela de 1968 essa instrução aí, dizendo que é canibalesco você aceitar um transplante de órgão ou oferecer seu órgão, né, por exemplo, um rim, para ajudar alguém que está precisando. Porque fazer isso é canibalesco e não é aprovado por Jeová. Aí imagine que você é um dos anciãos que fala: não, mas isso aqui não. Que isso? A pessoa precisa de um transplante de coração, senão ela vai morrer. Ela precisa do fígado. Ela precisa de um transplante. Isso não é canibalesco, isso não está na Bíblia, isso não é um ensinamento bíblico. A pessoa que tem que decidir o que vai fazer. Aí eles dizem. O que eles falaram? Criticavam artigos de A Sentinela não desejando aceitá-lo como o canal da verdade de Deus. Então imagine que você fosse um ancião lá, durante esse período de 12 anos que se ensinou isso, de 68 a 1980, você seria chamado aqui de uma pessoa crítica e que estava tentando influenciar os outros. Na verdade, você estava tentando salvar vidas por causa desse ensino absurdo e maléfico e mortal. E foi para muitos. E os que não morreram ficaram com muitas sequelas. Anciãos leais. Então, para mostrar lealdade, você tem que ser um cego, demente, sem raciocínio, com viseira, sem amor às pessoas. Simplesmente faz o que o mestre mandou, como se estivesse hipnotizado. Mestre mandou eu agir assim. Mestre mandou não aceitar transplante de órgão. O mestre disse que eu não devo doar órgãos. O mestre mandou eu fazer assim. O mestre mandou eu fazer assado. Por favor, que isso? Essa é a revista que eles me mandaram como referência para eu não ficar mais fazendo questionamento, mostrar humildade. No parágrafo 8 ainda diz: o que devemos fazer quando não entendemos plenamente algum ponto bíblico apresentado pelo escravo fiel e discreto? Não importa qual absurdo, você não pode questionar nada. Esse é o parágrafo que eles mandaram para mim na carta. Então o parágrafo diz assim: todos nós, como dedicadas testemunhas de Jeová, temos de ser leais a Ele e a Jesus? Leais a Ele e à Palavra de Deus? Leais a Ele e ao Espírito Santo? Não. Leais a Ele e à sua organização. Torre de Vigia, no caso.
Nunca devemos nem pensar em desviar-nos da maravilhosa luz que Deus nos dá, seguindo um rumo apóstata. Olha só, uma pessoa que raciocina, que, por exemplo, dissesse, não, isso aqui não faz sentido. Canibalismo? Que isso? Não tem lógica. É um rumo apóstata. Seguindo um rumo apóstata que pode levar à morte espiritual agora e, por fim, à destruição. Na verdade, se você não seguisse esse rumo apóstata lá na década de 60, você seguiria rumo à morte física mesmo. E muitos acabaram nesse resultado. Mas o que devemos fazer quando achamos difícil aceitar ou de plenamente entender algum ponto bíblico apresentado pelo escravo fiel? Veja que no artigo sobre o canibalismo, os transplantes de órgãos e canibalismo, eles citaram muito as escrituras, citaram a Bíblia, mas citar a Bíblia é o bastante? É o bastante? Aí eles dizem, algum ponto bíblico apresentado. Eles usam o mesmo texto bíblico e com 1 milhão de aplicações conforme eles querem. E aí continua. Admitamos então humildemente de quem aprendemos a verdade. Não foi de Jeová, não foi de Jesus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A tua palavra é a verdade. De quem eu aprendi a verdade? De Jeová, de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia? Não. Do escravo fiel e prudente. Então devemos admitir humildemente de quem aprendemos a verdade e oremos pedindo sabedoria para lidar com esta provação, até que ela termine essa provação. Você não querer concordar com um absurdo desse, né? Não, o transplante de órgão canibalismo, isso aqui não tem sentido. É uma provação. Não, eu não posso doar, senão o escravo vai me pegar, senão ele vai me desassociar, vai me tratar como uma apóstata. É uma provação para mim, então eu tenho que esperar um dia ele trazer o esclarecimento. Enquanto isso eu estou morrendo com insuficiência renal. Mas eu estou sendo leal a Jeová e a sua organização. Até que termine com algum esclarecimento. Aí quando chegar lá em 1980, que eles disserem que é só uma questão de consciência, eu já estou enterrado há quantos anos lá no túmulo? Aí eu vou levantar e vou falar, oh Jeová, obrigado, agora esclareceu, eu ressuscitei. Não, vai continuar morto. E os seus parentes que morreram vão continuar lá mortos. Os que morreram continuam lá mortos. Pode voltar a viver um dia, eu acredito. Mas agora, nesse momento, estão mortos. Por quê? Porque foram leais a homens que ensinaram como doutrina mandamentos de homens como se fossem de Deus. E você? O que você fará? Vai seguir esses homens? Ou vai usar a sua faculdade de raciocínio e analisar e tomar a sua decisão e obedecer a Deus como governante antes que a homens, como diz Atos 5:29?